A pré-candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, também criticou a reunião desta segunda-feira de Jair Bolsonaro com embaixadores. Aspas. O Brasil passa vergonha diante do mundo. O presidente convocou embaixadores e utilizou de meios oficiais e públicos para desacreditar mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro. Fechou aspas. Em um outro comunicado à imprensa, a senadora disse que o presidente, aspas mais uma vez, repete costumeiro proselitismo político para confundir a população e esconder notória incapacidade de governar. Fechou aspas. Mota. Dizem que a democracia é um sistema do povo, pelo povo, para o povo, né? Então, numa democracia, quando o povo não gosta do governo, o povo troca o governo. Já no socialismo ou em outros regimes totalitários, quando o povo não gosta do governo, o governo troca o povo. Parece que é isso que está acontecendo no Brasil. Eu acho que existem pessoas poderosas no Brasil para as quais o povo é um mero detalhe. O eleitor é um inconveniente. Quem sabe a próxima geração do nosso sistema eleitoral não vai dispensar os eleitores. Já imaginou? O sistema vai ser tão sofisticado, tão democrático, tão Estado de Direito, que ele sozinho vai decidir quem vai chegar ao poder. O grande pecado do presidente Bolsonaro, isso fica mais claro a cada dia, é representar a voz do cidadão comum. É dizer o que o cidadão comum gostaria de dizer, é defender os interesses do cidadão comum, daquele que está nos ouvindo agora ou nos vendo, sentado em casa, preocupado com o final do ano, como é que vai ser ano que vem, preocupado com o futuro dos seus filhos. Você que está me vendo ou que está me ouvindo, é um mero detalhe para essas pessoas poderosas que acham que podem fazer o que quiser, podem até reescrever a Constituição. Mas eu acho que o tempo em que isso era possível acabou. Outro pré-candidato também se manifestou. Ciro Gomes, do PDT, fez uma postagem agora há pouco no Twitter dizendo: depois do horrendo espetáculo promovido hoje por Bolsonaro, ele não pode mais ser presidente de uma das maiores democracias do mundo, ou o Brasil não pode mais se dizer integrante do grupo de países democráticos. Esse texto continua em outras postagens, resposta também de Ciro Gomes ao encontro de hoje. Fiuza. Bom, então o Ciro Gomes está pedindo a destituição do presidente, não é isso? O Ciro Gomes, se eu bem entendi, nós estamos com retorno congelado. Fiuza, isso, a imagem travou. Deixa eu passar para a Ana, então, enquanto o pessoal ajeita a sua imagem. Deu para ouvir o começo da sua fala, mas a imagem estava congelada. Diga aí, Ana. Bom, Ciro Gomes a gente já conhece. Agora, Simone Tebet, que fala sobre a reunião em vergonha diante do mundo. Quem é mesmo Simone Tebet? A Simone Tebet é aquela senadora que estará nas cédulas, né, essa semana, esse ano, aquela senadora que fala que mulher vota em mulher, que mulheres precisam ser protegidas, mas que quando duas mulheres, duas médicas honradas, consagradas, sérias, corretas, vão à CPI da Covid na comissão do Senado, doutora Mayra e doutora Anise Yamaguchi, e elas são brutalmente desrespeitadas, a Simone Tebet, ela que fala em vergonha diante do mundo, é a que passou vergonha em não defender essas mulheres, né? É isso mesmo, a Simone Tebet entrou na corrida presidencial para perder, foi uma derrotada na comissão do Senado, não defendeu aquelas honradas mulheres, está passando vergonha nessa corrida presidencial e é assim que será o futuro da Simone Tebet, seja lá onde ela tente entrar como política. Uma vergonha diante do Brasil e do mundo. Fiuza de volta, agora sim, Fiuza, pois não. Pois é, Vitor, eu ia dizendo que então, pelo que eu entendi ali do tweet do Ciro Gomes, ele disse que o Bolsonaro não pode mais presidir o Brasil. Ele está pedindo ou a renúncia ou a destituição, é isso? Porque o golpista ele tem que se revelar por inteiro. Ele não pode ficar nessa entrelinha. Eu acho que ali é um assessor dele, talvez, né? Ficou meio na entrelinha. Não pode mais. Aí se alguém apertar,
ele vai dizer assim, não, eu estou dizendo que ele não deve se reeleger, que tem que votar no Lula. Mas o Ciro Gomes agora acha que tem que votar no Lula, aquele que ele diz que ama, que odeia, diz que é honesto, diz que é desonesto. O Ciro Gomes é um personagem que disse que sairia da política, sairia do Brasil, uma coisa dessa, uma bravata dessa, né? Uma matéria na qual ele reina, se o Bolsonaro fosse eleito presidente. Então, por que nós estamos ainda ouvindo o Ciro Gomes? Ele não ia sair de cena. Agora ele continua dizendo que é o presidente que tem que sair de cena. Pois bem, sobre a Simone Tebet, a Ana já falou, ela está fazendo o que ela sempre fez nos últimos tempos, que é política, inclusive usando uma CPI sobre a tragédia, uma CPI cheia de charlatão, uma CPI que deu espaço para aventureiros na questão de ciência e medicina, que distratou médicos, né? Então, isso aí é Simone Tebet, Ciro Gomes, etc. O que eles precisam entender é o seguinte: quem está passando vergonha diante do mundo, quem está devendo explicações à sociedade brasileira e às instituições são o Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e esses mesmos personagens, Tebet, Ciro Gomes e outros mais que estão aí fazendo a sua política como sempre, né, que vivem disso e etc. Qual é o grande erro, Vitor, neste problema da segurança eleitoral? Nós já falamos aqui, para começar, o Supremo interveio no Congresso. O Luiz Roberto Barroso foi ao Congresso e conseguiu, com um milagre, talvez com a beleza dos seus olhos, mudar os membros de uma comissão que estava indo em direção a uma convicção e fez essa comissão mudar 180 graus. Isso é um milagre que a gente ainda está à espera da explicação dele. Isso aí é o histórico da atuação do STF. Eu pergunto ao Ciro Gomes, isso não lhe causou espécie? O senhor não achou um espetáculo horrendo? O Luiz Roberto Barroso mandando lá nos líderes partidários, fazendo a transfusão de consciência na comissão? Isso não lhe incomodou? Não achou um espetáculo horrendo essa parte? Pois é, então o Supremo já fez isso. Só que o TSE, e o TSE, na verdade, e o TSE fez mais. Eu quero perguntar também ao Ciro Gomes se ele acha um espetáculo horrendo você criar uma comissão de transparência, nomear integrantes para essa comissão de transparência, que são instituições da República, e você simplesmente dizer que não vai ouvir os subsídios desses integrantes dessa comissão. Isso é um espetáculo maravilhoso da democracia ou isso é um espetáculo horrendo? Pronunciem-se todos os senhores, senhoras, sobre o que está acontecendo na comissão de transparência. A exposição do presidente da República foi em relação a isso. Ele tem, através dos técnicos do INE, do ITA, já disse, é serviço do Ministério da Defesa, tudo certo, tudo dentro da democracia, tudo dentro da Constituição e tudo dentro do regulamento feito pelo TSE. Ele tem os subsídios para o aumento, a melhoria da fiscalização e o aumento da segurança desse processo. Quem tem medo do aumento da segurança e da melhoria da fiscalização do processo eleitoral? Ninguém pode ter esse medo de boa-fé. Só teria medo do aumento da segurança eleitoral quem quisesse roubar a eleição. A gente acha que ninguém quer. A gente está lidando com pessoas de boa-fé, instituições, políticos, todos de boa-fé. Ninguém aqui está pensando em fraude. Então, quem é que pode ter medo do aumento, da melhoria, do aprimoramento do sistema, que é exatamente do que tratam os técnicos citados pelo presidente Bolsonaro? É exatamente isso, não tem nenhuma coisa do outro mundo, não tem espetáculo horrendo, não tem poesia do Fachin, não tem nada disso. É técnica. E por que essa técnica não pode ser aproveitada como subsídio por uma comissão criada pelo próprio TSE? Porque o TSE resolveu desfazer a sua regra, o TSE resolveu desautorizar a comissão que ele mesmo criou. Então, onde é que está a vergonha?
Augusto. Como eu atribuo a mesma importância aos três, eu só vou pensar sobre o que disseram o Ciro Gomes e a Tebet depois que se manifestar sobre o assunto o José Maria Imael.